Atos capítulo 9, versículo 1. Já que baixa o fundo só um pouquinho. Perfeito. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiado pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Até aí, por enquanto. Irmãos, você sabe muito bem que Deus tem alguns meios um tanto interessantes para lidar com os seus filhos, para lidar com o seu povo. É bem verdade que, inclusive, há mecanismos da parte de Deus que às vezes é até difícil de entender a maneira como Ele trata algumas coisas, dependendo, inclusive, da dureza de coração da nossa parte. E exatamente nesse sentido, eu olho para Paulo, eu vejo um homem exatamente assim. Se nós formos puxar, vamos dizer assim, a ficha técnica de Paulo, a gente vai ver que ele era um homem renomado, me parece, segundo alguns estudiosos, que ele tinha 28 anos quando isso aconteceu. Esse episódio aqui. E nós olhamos aqui para Paulo, nós vemos um homem culto, que frequentou a escola de um renomado rabino da época chamado Gamaliel. Ele era versátil nas escrituras, e ele se sobressaía aos seus contemporâneos na linha do judaísmo. Era um exímio observador da lei, e quando eu falo observador, não apenas um cara que observa as leis, mas que cumpria. Então nós olhamos aqui para Paulo, nós vemos um homem herdeiro da tradição do farisaísmo, e eu quero que você entenda algo. Hoje em dia a palavra fariseu tem uma conotação ruim, mas há muitos anos atrás, por incrível que pareça, os fariseus estavam alinhados. Nem sempre a linha dos fariseus era uma linha insana. Eles começaram a se perder no caminho depois de algum tempo. Então nem sempre os fariseus foram ruins. Entende? E Paulo, ele foi herdeiro dessas tradições e, como eu disse, se sobressaía aos seus contemporâneos da época. De família rica, dominava o grego, aramaico, hebraico. Era um cara realmente tremendo. Mas Paulo tinha algo que eu acabei de falar e algo mais além. Havia uma dureza no seu coração que não permitia ele enxergar as coisas da maneira correta. E isso fazia Paulo se tornar um homem religioso.
E aí, quando eu falo de religioso, eu preciso também esclarecer algumas coisas aqui. Nós temos um conceito errado da palavra religiosidade. A gente atribui sempre religiosidade a algumas coisas que não deixa de ser verdade, mas vai além disso. A religiosidade, santos, ela tem a ver com convicções de fé distorcidas. A religiosidade, ela tem a ver com isso, com a convicção distorcida da fé. Era isso que movia Paulo. Ele tinha uma convicção distorcida da fé, e essa convicção distorcida da fé não lhe permitia ver as coisas corretamente. Quantos estão entendendo? Porque é isso que acontece. Alguém que é doutrinado na religiosidade, ele tem uma visão, uma convicção distorcida da fé. Ele enxerga as coisas da fé de uma maneira muito obscura. Só que aí temos um grande problema. As convicções distorcidas da fé, quando eu falo isso, eu estou falando de algo que acontece que vem em seguida. É tipo um efeito dominó. Convicções da fé, convicções distorcidas da fé, elas provocam uma mente ou uma maneira de pensar cauterizada. Observa que Paulo, ele estava seguro de que estava fazendo a coisa certa, perseguindo os discípulos de Jesus, ao ponto que chamava a nova vida de seita. A revolução que Jesus causou do verdadeiro sentido de vida espiritual confrontava, ou vou falar melhor, no caso de Paulo, afrontava Paulo. Ele não conseguia conceber a ideia de que estava sendo pregado dentro de Jerusalém acerca de um Deus homem. Ele não conseguia entender ou compreender isso. Por causa da sua religiosidade, por causa da sua distorção da fé. E aí, por causa dessa distorção de fé, entra uma mente cauterizada. E aí eu anotei aqui, para não esquecer, o que significa a palavra cauterizado. O mesmo que congelar é o primeiro. Paralisar a mente. Está como que drogado. E não permite que a pessoa pense corretamente. Esse é o significado da palavra cauterizado. Então observa. Paulo tinha uma distorção no sentido da fé. Isso não permitia que ele enxergasse as coisas corretamente, porque em seguida a distorção das convicções de fé, vem a mente cauterizada. E eu lhe garanto que alguém que tem a mente cauterizada é alguém que é muito difícil de aprender. Sabe, pessoas que têm dificuldade de aprender, ou pessoas que têm dificuldade de ser ensináveis, são pessoas que têm uma mente cauterizada. Porque essa mente cauterizada, ela puxa para a linha de uma... É tipo um... Eu não me lembro agora o nome daquele brinquedinho que tinha. Era um vai e vem assim, sabe? Convicções distorcidas da fé, puxa para a mente cauterizada. Mente cauterizada, puxa para convicções distorcidas da fé. Então alguém que tem uma mente cauterizada, é dominado por esse tipo de mente, ele tem dificuldades de entender algumas coisas. E não é nem culpa do indivíduo. É porque, como diz o significado aqui, né? Congelou. Sua mente está congelada, está paralisada.
E ele não consegue pensar com a mente do Espírito. Observa que Deus promoveu uma revolução em Israel, mas a mente congelada de Saulo ficou para trás. Estão compreendendo isso? Deus já estava em uma velocidade impressionante, anos à frente, vamos dizer assim, e a mente cauterizada de Paulo, por mais que ele fosse letrado, doutrinado de uma forma, vamos dizer assim, teológica, na teologia judaica, ele ficou parado. Ele não conseguiu acompanhar a revolução de Deus. Porque uma mente cauterizada congela os meus movimentos de fé. Paralisa o meu entendimento da fé. O entendimento de que Deus, ele não fica parado em coisas que já perdem o sentido, que já perderam o sentido. A lei, falando da lei, a lei foi importante, é espiritual, como Paulo disse, é válida, foi um aio que conduziu até Cristo, mas ela não era a consumação das coisas. Então entenda, Deus já estava promovendo uma revolução na fé judaica, de tal maneira que alcançou os gentios, mas Paulo ficou parado, porque ele tinha uma mente cauterizada, por causa da sua convicção distorcida da fé. Então ele não conseguiu acompanhar o movimento de revolução de Deus. A revolução da fé, a revolução de um novo entendimento, a revolução de uma nova visão. Você consegue entender isso, irmãos? Quantos estão entendendo? Então Paulo, ele foi um exemplo, eu diria, de alguém de fato que teve a mente cauterizada. E aí aconteceu algo que aqui eu diria que é o cerne da questão. Quando alguém não consegue romper os grilhões de uma mente cauterizada, no caso de Paulo, Deus precisou fazer algo, golpear ele. Por isso que eu comecei dizendo que Deus tem muitos meios para nos afetar positivamente falando. Deus tem muitos meios para nos puxar para perto dele. E eu lhe garanto que ele fará tudo para não nos perder. Pode ter certeza disso. E se preciso for nos golpear ou nos ferir, ele vai fazer. Ele golpeou Paulo com a sua glória. E nós vimos o texto aqui, que ele estava a caminho de Damasco, com as suas convicções de fé, estava ciente de que estava fazendo a coisa certa, e isso acontece muito conosco, né? Estava ciente de que tinha a visão correta de Deus, estava ciente que tinha a revelação de Deus para ele, ele estava convicto de que ele era um instrumento de Deus. Observa, olha isso. Entende? Aí Deus teve que golpear a Paulo. A caminho de Damasco, aparece um clarão do céu. Não se sabe se ele estava a cavalo, se ele estava a pé. A gente fala muito isso, né? Que Jesus derrubou Paulo do cavalo. A Bíblia não diz se ele estava a cavalo. Pode ser que sim, porque a distância era, né? Mas o que aconteceu foi que o golpe da glória de Jesus derrubou Paulo. E quando ele cai no chão, ele cai sem a visão. E aí, aquele clarão do céu, aquela luz que apareceu, e aí ele ouviu a voz que disse: Saulo, por que tu me persegues? O fato, você sabe muito bem o que Jesus quis dizer com isso. O fato de Saulo estar perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Jesus. Ele estava perseguindo a noiva de Jesus, então ele estava perseguindo a Jesus. Certo? E aí, em outras palavras, Jesus precisou golpear, precisou ferir a Paulo, arrancando dele o quê?
a sua visão de, entre aspas, fé e obediência. Porque ele estava convicto de que ele estava se movendo pela fé e estava se movendo em obediência. Mas, na verdade, aquela visão que Paulo considerava lúcida e perfeita, nada mais era do que uma miragem. Ouça isso pelo Espírito Santo. Aquilo que muitas vezes consideramos uma visão de Deus não passa de uma miragem. Em outras palavras, nós somos enganados. Algumas vezes, né? Na verdade, era só uma miragem. Por quê? Porque ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas ele estava totalmente fora do alinhamento de Deus. Ainda, e justamente por isso que eu vou dizer agora, pelo fato dele ser um vaso escolhido, porque mais adiante a gente vê como que aconteceram as coisas. Pegam ele pela mão, levam para dentro da cidade, ele fica 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E aí você sabe da história. Jesus aparece em uma visão para Ananias, chama Ananias pelo nome, diz: Ananias, vai na rua tal, vai lá porque tem um homem chamado Saulo que está orando. E na sua oração ele teve uma visão no seu espírito, quando viu um homem se aproximando, colocando as mãos sobre ele, dando novamente a sua visão. E aí nós sabemos que Ananias, toda aquela história de que ele questionou: mas Senhor, não é esse que tem perseguido o teu povo? E pá. Aí Jesus responde: vai, porque ele é escolhido. Aí nós vemos a sabedoria de Deus que transcende a nossa, certo? Ele é escolhido. E é justamente por isso, pelo fato de Paulo ser escolhido, chegou ao extremo de Deus golpear a Paulo, tirando a sua visão, que na verdade era uma miragem da sua mente cauterizada, das suas convicções de fé distorcidas. Por isso eu disse no começo que, se for preciso, Deus nos ferir de alguma forma para não nos perder, ao longo da jornada, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Se for preciso Ele nos ferir de alguma forma para chamar a nossa atenção, para nos trazer para perto dEle, se for preciso nos golpear, Ele vai fazer isso. Porque Ele é um Deus Pai que se preocupa com os seus filhos. E a sua disciplina amorosa se aplica todas as vezes que nos encontramos em condições como essas, semelhantes à de Paulo, que tem plena certeza de suas convicções de fé, mas na verdade são distorções. E aí nos leva para caminhos bem distantes da vontade, do alinhamento e do plano perfeito de Deus. Paulo estava bem distante, santos. Se você meditar um pouquinho, você vai perceber. Paulo estava bem distante do verdadeiro alinhamento de Deus. Homens simples e comuns e débeis, comparado a Paulo, como aqueles pescadores, estavam muito mais à frente de um doutorado no farisaísmo ou na lei judaica como Paulo. Homens iletrados, que não tinham a teologia que Paulo tinha, mas tinham a teologia do Espírito, eu vou dizer assim. Você pode dizer amém por isso? Então Paulo foi golpeado. Paulo foi ferido, tá? E eu quero lhe dar um exemplo, além disso, 1 Timóteo, um pouquinho mais à frente, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo dá um exemplo de uma mente cauterizada, porque afinal de contas, ele sabia bem acerca desse drama, né? 1 Coríntios, capítulo 4.
versículo 1 e 2. Aqui está falando alguém que tinha conhecimento acerca de uma mente cauterizada, porque ele viveu isso, né? O Espírito, porém, 1 Timóteo 4:1, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, olha isso. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, ou a própria mente, ou a própria visão, ou cosmovisão. Está falando aqui um homem que tinha conhecimento nesse drama, vou dizer assim. Ele fala dos resultados e dos perigos que envolve uma pessoa que tem a mente cauterizada por causa das suas distorções e nas convicções de fé. E interessante que, quando ele fala na cauterização da mente, eu vejo aqui dois pilares que sustentam essa cauterização. Primeiro, a apostasia. E aí a apostasia da fé, ela não é apenas o abandono da fé, viu? Nós sempre associamos a apostasia da fé ao abandono da fé. Mas a apostasia da fé, além do abandono, ela tem a ver ao questionamento da fé. A apostasia da fé tem a ver com o abandono e o questionamento da fé. Isso significa dizer que nos últimos dias as pessoas vão questionar a sua própria fé. E não é à toa que João, na sua epístola, diz que os protótipos do anticristo nos últimos dias serão aqueles que vão sair do nosso meio. Ou seja, aqueles que lá atrás começaram a questionar sua própria fé. Percebe? Não é só o abandono, irmãos. Então isso aqui serve inclusive de um alerta para nós. Se eu estou começando a questionar a fé, a vida de fé, se eu estou começando a questionar tudo que envolve a fé, eu preciso então ter muito cuidado no que está acontecendo dentro de mim. Preciso ter muito cuidado. Então a apostasia, o primeiro pilar que sustenta a cauterização, é a apostasia, o abandono e o questionamento da fé. Segundo, ele fala de doutrinas demoníacas. E aqui vem uma questão muito interessante. O grande problema, eu diria que o problema mais terrível, quando falamos de doutrinas de demônios, não é a movimentação em si desses espíritos, mas a doutrina que eles imprimem em pessoas com a mente cauterizada. As pessoas que estão com esse problema são as pessoas mais hábeis para aceitar doutrinas de demônios. Então o problema, não estou ignorando a movimentação de espíritos malignos de maneira nenhuma. Eu estou falando que algo mais terrível do que a movimentação de espíritos malignos é a doutrina que eles conseguem desenhar dentro das pessoas. Porque espíritos, eles se afugentam ao nome de Jesus. Mas e a doutrina de demônios? Como é que a gente faz? Você expulsa no nome de Jesus, a doutrina de demônios, ela vai embora? Percebe? Não vai embora. Porque é um desenho. Fica aqui, ó, na mente cauterizada. Era o que acontecia com Paulo. Uma doutrina demoníaca começou a adestrar a mente de Paulo, fazendo ele acreditar que os caminhos do Senhor eram uma seita, que aqueles homens eram profanos, que eles eram uma ameaça para a fé judaica. Observa,
Paulo foi um exemplo, ele sabia muito bem o que uma mente cauterizada podia fazer com alguém. É por isso que ele escreve isso. A proclamação do Espírito nos últimos dias, irmãos, ou uma das, vai ser isso daqui. Um alerta para o seu povo a respeito da cauterização da consciência. Uma proclamação do Espírito como um alerta para a igreja acerca da cauterização da mente dos homens, a apostasia e a doutrina de demônios. Estão entendendo, Santos? Estou falando bem devagarzinho para você, tá? Então observa, quando nós insistimos em enxergar as coisas de Deus com nossas lentes, ou seja, com as lentes da mente cauterizada, aí Deus precisa nos golpear. Lembra de Jonas? Jonas é uma figura, Jonas. O homem de Deus, profeta tremendo, mas por um momento cauterizou a mente. Aí Deus precisou golpear ele. Deu voz na esfera física. A sua voz foi entendida, não se sabe como, por um grande peixe. Primeiro para a tempestade, Deus solta a sua voz, faz o céu estrondar, faz o mar ficar violento. Depois Jonas é lançado no mar e ele faz-se entendido por um grande peixe e ele engole Jonas, o protegendo, claro, mas o golpeando. Pensa numa situação como essa, meu irmão. Por quê? Porque Deus, se for preciso, vou repetir de novo, nos golpear para não nos perder, Ele vai fazer isso. Estão entendendo isso? É simples de entender. Mas por outro lado, nós precisamos nos alegrar, porque de verdade, isso não é ruim. Claro que não é preciso isso acontecer, mas não é ruim. Eu diria que um homem e uma mulher que é golpeado por Deus é bem-aventurado. Porque Deus se importa com essa pessoa. Ao ponto de fazer isso. Se o seu cuidado não fosse extremo, você acha mesmo que Ele ia se preocupar com essas coisas? Ele deixaria a gente à mercê, irmãos, do mundo, do príncipe do mundo, do sistema do mundo. Ele nos deixaria à mercê, mas o seu cuidado conosco é tão grande que Ele se envolve inclusive em nos ferir para nos beneficiar, para nos dar uma visão correta das coisas, para remover as miragens dos nossos olhos. Consegue entender isso? Então a correção dessa maneira de enxergar o reino de Deus, irmãos, ela se dá dessa maneira, num golpe da glória, da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Certo? E aí, deixa eu lhe dar um exemplo. Agora abra comigo em Isaías, para você entender e ver que eu não estou exagerando. Isaías 53. Eu vou lhe dar um modelo clássico e perfeito disso que eu estou falando. Isaías 53. Deixa eu me ver. Versículo 10. Isso aqui vai ficar bem claro. O capítulo todo é messiânico, fala do sacrifício de Jesus, tá? Agora olha o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Deixa eu explicar isso aqui.
Sabe o que Isaías está falando? Deus Pai golpeou o seu filho, feriu o seu filho, esmagou o seu filho. O filho aceitou ser golpeado pelo seu pai. O filho aceitou ser ferido pelo seu pai. Grande detalhe: agradou ao pai fazer isso. Percebe? Está bem claro aqui, irmãos. Porque se tratando dos planos da redenção, inclusive estamos aqui diante da ceia do Senhor, está escrito, se eu não me engano, em Hebreus, que para um testamento valer, ser legítimo, era necessário o testador derramar sangue, ser ferido. E Jesus, como testador de uma nova aliança, aceitou ser ferido, aceitou ser golpeado pela ira de Deus no nosso lugar, porque nós não suportaríamos isso, nesse nível não. Então olha aqui, santos, se agradou ao Pai ferir o seu filho, Jesus. E no caso de Jesus, ele nem corria o risco de se perder ao longo do caminho no que diz respeito ao plano da redenção. Mas se agradou ao Pai fazer isso com quem jamais se perderia, quanto mais a nós que somos propensos a se perder. Consegue entender isso? Porque, vamos ser sinceros, nós seres humanos temos inúmeras inclinações que vão contra a vontade de Deus. Ou, no mínimo, o oposto à vontade de Deus. Está na nossa carne, santos. Nós temos essa inclinação, nós somos propensos a isso. É por isso que está escrito aquele alerta que diz: aquele que está em pé, cuide, tenha cuidado para não cair. Não é porque hoje me parece que estou bem na fé que eu não tenho uma inclinação para cair amanhã. Não há nenhum justo sequer que tenha um nível sem precedentes como esse. Todos nós temos a inclinação para o oposto a Deus. Foi por isso que Jesus fez a declaração de que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo para nos auxiliar. Imagine você, a igreja, sem o Espírito Santo. O que seria da igreja sem o Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? O que seria a nossa fé sem o Espírito Santo? O que seria eu e você enfrentarmos as lutas que enfrentamos sem o auxílio do Espírito Santo? Quem enxugaria nossas lágrimas quando chorássemos? Porque às vezes nem as pessoas que estão à sua volta vai preencher isso. Esse vazio que sentimos. Imagine você, além do choro, como nós lidaríamos com o desânimo sem o Espírito Santo. Você acha que foi
normal, ou assim foi sem querer, Jesus ter esperado 30 anos o Espírito Santo descer para começar o seu ministério? Ele sendo a encarnação de Deus? Observa que enquanto o Espírito não veio, Jesus não se moveu. Oh, glória ao Espírito de Deus, santos. Glória e honra ao Espírito de Deus. Enquanto o Espírito não veio, Jesus não deu um passo sequer. Então volta a perguntar: o que seria da igreja sem o Espírito Santo? Se o Filho de Deus, como homem, né, mostrou total dependência ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, como não nós? Então perceba, agradou ao Pai ferir e golpear o seu filho, porque era necessário. Então aqui vai uma, que na verdade não é uma novidade, eu já falei isso muitas vezes. Há rasgos na nossa alma que não é Satanás que faz, não são os homens que fazem, não é o mundo que faz, não são os problemas que fazem isso. Há golpes e feridas que se abrem em nós, que são golpes da compaixão, do amor e da aliança de Deus. Justamente por ter uma aliança conosco. Eu diria que são feridas que cicatrizam, óbvio, a gente vai ver agora, e se tornam cicatrizes de uma aliança. A aliança começa me ferindo, depois me cicatrizando. Olha para as feridas de Jesus. Para as cicatrizes. São as cicatrizes de uma aliança. Mesmo com o seu corpo glorificado, ele tem as suas cicatrizes. Então, nós precisamos entender isso, santos. Agrada ao Senhor nos golpear se preciso for. Tá bom? E aí eu vou lhe dar um exemplo também. Oséias capítulo 6, um pouquinho mais para frente. Aqui é um exemplo clássico disso, né? Oséias capítulo 6. Aí vem uma pergunta. Poxa, mas por que Deus precisa nos golpear? A partir desse texto eu vou lhe dar 4 motivos. Começando daqui. 4 motivos porque Deus precisa golpear a nós, quando é preciso. Por amor, né? Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor. Pausa. Primeiro motivo porque Deus nos golpeia, para despertar a nossa consciência da sua presença. Observa que isso aqui fala de uma consciência desperta. Vinde, tornemos para a presença do Senhor. Você pode dizer amém? Esse é um clamor de alguém que teve a sua consciência ativada. Esse é um clamor de alguém que está com a sua consciência,
Está com consciência da presença plena e permanente de Deus. Não apenas momentânea num culto, uma presença permanente, que vai comigo aonde eu for, que vai comigo quando eu passo pela porta, que vai comigo quando eu estou dirigindo, que vai comigo até em casa, que fica comigo quando eu me deito na cama, até eu me levantar no amanhecer, e que me acompanha quando eu tenho toda a minha jornada do dia. Primeiro motivo porque precisamos ser golpeados por Deus, para despertar nossa consciência da sua presença permanente. E a prova disso vem em seguida. Está tudo relacionado aqui, santos. Vinde e tornemos consciência para o Senhor. Olha aqui porque a consciência foi desperta. Porque Ele nos despedaçou. Mas nos sarará. Diga graças a Deus. Porque o seu golpe não é para a morte. Quando Ele nos golpeia é por amor, é para a vida, meu irmão. Se é preciso nos ferir com a sua glória, Ele vai fazer, mas isso é para projetar a nossa vida. Está aqui, primeiro motivo, vinde e tornemos consciência. Oséias está falando profeticamente, ei, o Senhor nos despedaçou, vinde, tornemos para Ele. Venham, 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 tenham consciência da sua presença conosco. Era isso que ele estava dizendo. E o versículo 2, nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Ferida, cicatriz da aliança. Não fica aberta a ferida, certo? Ele cura ela. Quem deixa feridas abertas em nós, pode ser qualquer um, menos o Senhor. Quando Ele fere, Ele mesmo se compromete em sarar ela. Amém, santos? Versículo 2. Depois de 2 dias, isso aqui eu acho que vai te lembrar alguma coisa, né? Nos dará vida. No 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Uau! Isso te lembra alguma coisa? Ao 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Profético, não? Profecia messiânica de alto nível. Então observa, o primeiro motivo, porque é importante, se necessário for, sermos feridos por Deus. Não pelo mundo, não pelo diabo, nem por ninguém. Nós estamos na mão dele. Como eu falei no passado, Davi nas mãos de Deus. Se preciso for, para despertar nossa consciência. E o interessante é que, olhando para esse texto, eu vejo aqui um bônus. Eu vejo aqui a consciência potencializada. Porque o versículo 3, além da consciência ser desperta, ela é potencializada na pessoa. Observa, conheçamos, versículo 3. Isso aqui é a linguagem de alguém que despertou e essa consciência da presença sofreu um up. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Irmãos, isso aqui é uma consciência potencializada. Para quê, pastor? Nos ajuda na nossa constância na fé. Conheçamos e prossigamos. Constância. Conheçamos e prossigamos. Não é só conheçamos. Eu já conheço, eu já sei. Paro por aqui. Não. Conheçamos e prossigamos. Porque o conhecimento de Deus é infinito. Não tem como alguém dizer, eu conheço o Senhor em toda a sua plenitude. Não existe esse. Não existe essa pessoa. Consciência desperta
e potencializada a manter uma constância dessa consciência da presença. Conheçamos e prossigamos. 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 Amém, santos? Então observa, com essa consciência, abrindo aqui um novo leque da presença desperta, algo acontece conosco. O temor, ele se manifesta. Quando eu falo de temor, estou falando de reverência. Observa que é um gatilho impressionante, irmãos. É por isso que Deus faz coisas que a gente não entende. Pode ser que a gente não entenda agora. Meu Deus, por que Deus está fazendo isso? Ou por que Deus está permitindo isso? Aí eu me lembro das palavras de Jeremias. Pode o barro falar alguma coisa para o oleiro? A verdade é que eu já entrei num estágio da minha vida, santos, que eu nem pergunto mais por que Deus permite as coisas. Eu simplesmente confio nele, porque eu sei que ele vai fazer o melhor. Eu confio. Eu não pergunto mais por quê. Eu sei que ele vai fazer o melhor. Você precisa parar de perguntar por quê e confiar. Confia que ele vai fazer o melhor. Ah, puxa vida, as coisas que eu não consigo entender. Confia. Certo? Então observa. Consciência desperta. Primeiro motivo para o golpe de Deus. Consciência potencializada é um bônus. Abre-se um leque. Com a consciência desperta dessa presença, então brota ou floresce o temor. E aí eu quero que você abra comigo agora, volta um pouquinho, em Isaías capítulo 11. Olha que interessante isso daqui, santos. Todos estão entendendo, certo? Isaías capítulo 11. Versículo 1. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha o que o gatilho do despertar da consciência traz. A consciência da presença. O temor. E aqui, de acordo com esse texto, nós vemos que o temor é um espírito. Ou, posso dizer, uma das 7 dimensões do Espírito eterno de Deus. Temor. Em outras palavras, isso aqui também é messiânico. Isso apontava para Jesus. Sobre Jesus repousava as 7 dimensões do Espírito. E foi esse espírito de temor que ungiu e que repousou em Jesus. E detalhe, esse espírito dava a ele a capacidade da consciência da presença do seu Pai diariamente. Por isso ele sempre se preocupava em fazer a vontade do Pai, estar alinhado com a sua vontade e o seu desejo. Porque o temor, ele dá essa capacidade de consciência. E mais, de reação. De reação diante de Deus. Entendido até aqui, santos? Primeiro motivo, o despertar da consciência. Segundo motivo, Gênesis capítulo 32. Vou acelerar um pouquinho agora. Gênesis 32. Segundo motivo, versículo 22. Segundo motivo, porque temos que ser golpeados por Deus, está aqui. Uma nova maneira de andar. É o segundo motivo. Olha isso daqui.
Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia, que era um anjo, né? Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é teu nome? Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Até aqui, olha isso daqui. Agora pensa comigo aqui na seguinte cena. Imagina aqui comigo. Imagina se você chegasse até o vale de Jaboque, que é um ribeiro, tá? Naquele tempo as águas transbordavam e diminuíam. Nesse dia aqui estava raso, porque eles atravessaram, né? Senão não dava para atravessar. Suponhamos que você estava naquele dia no Val de Jaboque. Aí você olhava saindo daquele ribeiro um idoso, com as roupas rasgadas, presta atenção, mancando e todo machucado. Aí você perguntasse para ele: ei, onde você estava que está tão machucado assim, com as roupas rasgadas, mancando? Aí ele te responderia: eu estava com Deus. Aí você diria: não, peraí, Deus ia fazer isso com você? Eu acredito que Jacó só sorriria para você e não responderia, e seguiria o seu caminho. Percebe a situação? O cara sai machucado, mancando, com as roupas rasgadas e diz: eu estava com Deus. Deus fez isso com você? Fez. Segundo motivo, porque precisamos ser golpeados por Deus. Nós adotamos uma nova maneira de andar. Observa que o versículo 25 diz que o anjo tocou a articulação da coxa e deslocou ela. Em outras palavras, não havia mais um jeito articulado de Jacó para ir andando. Sabe, pessoas que são articuladas no mau sentido da palavra, e por causa da articulação da sua conduta tem uma maneira de andar que não é própria e nem adequada para Deus. O seu jeito articulado, sabe? A gente sabe que Jacó era assim, né? Aí Deus vai: eu vou golpear Jacó, porque eu amo e eu quero que ele comece a andar de uma forma diferente. De tal maneira foi o empenho de Deus em fazer Jacó andar de uma forma diferente, que isso se fez até literalmente, porque agora ele estava mancando. O literal refletia-se no coração de Jacó. Ele não era mais o mesmo na sua maneira de andar com Deus. Aquele jeito, como eu disse, articulado, a maneira assim, muito maliciosa, muito nada a ver com o princípio de Deus, foi ferida ali. Pá. Porque Deus queria ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus nunca planejou ser chamado o Deus de Esaú. Ele queria ser chamado o Deus de Jacó. Não, pastor. Sim, porque está escrito.
Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Compreende? Então entenda, toda vez que nós como cristãos temos, e eu vou usar essa expressão de novo, um coração articulado para andar de uma maneira imprópria diante de Deus, Ele vai nos golpear por amor, para que a gente não ande mais dessa maneira, que a nossa movimentação seja diferente. Diga amém por causa disso. É por amor, santos. É tudo por amor. Então, a nossa maneira de andar com Deus, ela precisa ser afetada. E uma vez que a nossa maneira de andar com Deus é afetada, aí acontece algo muito poderoso. Eu começo a ter a revelação dos caminhos do Senhor. Porque só é inserido dentro dos caminhos do Senhor quem é golpeado por Ele. Quer que eu lhe dê um exemplo? Moisés, com toda a sua cultura egípcia, com todo o seu espírito de grandeza, foi golpeado por Deus. E aí chega um momento que o Senhor faz uma declaração pública para o povo. Depois que golpeou Moisés, e ele começou a ter uma nova maneira de andar diante dele. Ele falou o seguinte: ao povo eu fiz conhecidos os meus feitos, mas a Moisés os meus caminhos. Aleluia! Quando eu sou golpeado e eu começo a andar de forma diferente, eu recebo a revelação dos caminhos de Deus. Eu não apenas conheço os seus feitos, porque é possível eu conhecer os feitos do Senhor, mas não ter conhecimento dos seus caminhos. E quando eu falo os seus caminhos, é os caminhos por onde Deus anda, meu irmão. Porque há caminhos que Deus não anda, seus pés não trilham. É possível ter o conhecimento das grandezas, dos feitos, dos milagres, das intervenções de Deus, de coisas impressionantes, mas mesmo assim não ter a revelação dos seus caminhos. Não ter a revelação para andar nos caminhos que Ele mesmo anda. Fica escondido, fica oculto do meu entendimento. Eu não consigo ver. Percebe? Então o povo, na maioria, tem conhecimento dos feitos, mas poucos conhecem os caminhos do Senhor, a não ser aqueles que são feridos por Ele, por amor. Estão entendendo até aqui? Ainda que eu tenho o terceiro motivo para você: proteção. Sabe por que Deus nos golpeia? Para nos proteger. Como assim, pastor? Observa. Do jeito que Jacó estava, deixa eu lembrar você que Jacó já estava há 20 anos fugindo de Esaú. Certo? 20 anos. Da maneira como Jacó estava, assim, ó, até uma criança pegava ele. Sabe o que Deus estava fazendo com Jacó? Ei, agora você vai depender da minha proteção. Daquele jeito ele não fugia de Esaú nem a pau, meu irmão. E mais, santos, quando eu falo de proteção, eu falo até mesmo uma proteção que nos blinda de nós mesmos. Você sabe muito bem que há muitas enrascadas nessa vida que foi nós mesmos que entramos. Não foi o diabo, santos. Entende? A proteção aqui, ela vai além dos nossos inimigos externos. A proteção aqui é desse inimigo interno, este homem, essa mulher carnal que insiste em querer estar vivo dentro de mim. Que mexe com o sistema almático que há em mim para poder me desvirtuar da rota.
para me fazer sair do plano perfeito. E eu não sei, não entendo o que é plano perfeito, porque eu não descobri o caminho do Senhor. Eu ainda não descobri. Então a proteção aqui, ela vai além dos inimigos internos, externos. Ela nos protege de nós mesmos, santos. Quantos estão entendendo? Quarto motivo. 1 Reis, capítulo 17. Um pouquinho mais para frente. Vou repetir o que eu falei, santos. Deus só fere quem vale a pena, viu? Deus só fere quem vale a pena. 1 Reis. Já estou terminando. Capítulo 17. Quarto motivo está aqui. Treinamento. Deus nos golpeia porque Ele está a fim de nos treinar. Vou lhe dizer por quê, tá? Olha só. Versículo 1. Todos acharam, hein? Beleza? Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Só que aí tem um detalhe, versículo 7. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quarto motivo porque Deus nos golpeia: treinamento. Olha isso aqui. Deus chama o homem dos confins de Gileade, Elias. Aí esse homem, cheio do Espírito, cheio da profecia, do comando de Deus, ele solta uma palavra impressionante. E me chama a atenção que ele não disse que não ia chover porque o Senhor disse. Aqui está uma das grandezas do ofício profético. Ele disse o seguinte: não vai chover na terra, segundo a minha palavra. Ele está dizendo o seguinte: só vai chover agora quando eu disser. Aí Deus no céu, pó, respaldou. Ele não disse, não vai chover segundo a palavra do Senhor. Rapaz, o nível desse cara era tão monstruoso que ele disse, não vai chover porque é eu que estou dizendo. Santo Deus. Aí, aconteceu que depois disso, o Senhor teve que ferir Elias também. Agora pensa aqui comigo. Um cara que ordenou aos céus reterem chuva. Ei, vou repetir para você entender. Um homem sujeito a paixões e fraqueza, como diz o livro de Tiago.
Um homem, um mortal, afetou os céus com uma palavra. E detalhe, Tiago faz questão de dizer que era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões e fraquezas. Porque aí dá a entender que o cara era um semideus, né? Mas não. Ele faz questão de dizer que era um homem comum. Mas ele carregava uma profecia tão impressionante. A sua graduação profética era tão impressionante que ele afetou o céu. Os céus teve que obedecer o que ele disse. E reteve chuva por 3 anos. Agora observa. Alguém assim não corre um risco de entrar num nível do orgulho? Corre o risco. Nós vemos Paulo, por exemplo. Por causa da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu vou fazer você entender melhor, tá? Por causa do meu nível. Era isso que ele estava dizendo, Santos. Por causa do meu nível apostólico, Deus teve que me ferir com um espinho, para mim não me exaltar. Era isso que ele estava dizendo. E ele tinha propriedade para dizer isso. Ele não estava mentindo, certo? Ele visitou o terceiro céu, recebeu a revelação da metade do Novo Testamento, mais da metade. Aprendeu a ceia com Jesus se materializando em visões, ensinando para ele. Ao ponto de ele dizer: o que eu ensino eu não aprendi dos outros apóstolos, foi Jesus que me deu por revelação. Esse cara tinha um nível impressionante. Aí ele diz: pessoal, por causa do meu nível, ele estava dizendo: o meu nível é impressionante. É isso que ele estava dizendo. Era isso, tá bom? Meu nível é impressionante. E por causa desse nível, Deus me feriu, colocando um angelos, que é de mensageiro, que é um anjo, um espinho que me feria, que me esbofeteava todo dia, para que eu não me exaltasse. Ele foi muito verdadeiro em dizer isso. E eu orei ao Senhor para que tirasse aquele espírito caído da minha zona espiritual, para parar de me esbofetear. E o Senhor disse: de jeito nenhum. Não vou tirar, Paulo. Sabe por quê? Porque se eu tirar, eu tenho toda a ciência, eu tenho todo o conhecimento do homem, eu conheço o esquadrinho, o rins e o coração. Se eu tirar, tu se perde. Por que você acha que Deus não tirou o espinho de Paulo? Era só para maltratar ele? Era aquele golpe de amor que manteve Paulo na rota, meu irmão. Sua graduação apostólica era impressionante. Então, existe a possibilidade. Volta para Elias, para a gente terminar. O cara afetou o céu. Não é todo dia que a gente vê alguém dizendo: ei, não vai chover por 3 anos. Ah, o Senhor te disse? Não, eu que estou dizendo. Eu tenho um nível suficiente para afetar o céu e dizer: não quero que chova. Então um cara desse precisava ser golpeado, só para manter ele nos trilhos. Sabe de que maneira Deus golpeou ele? Através de um treinamento de resistência. Primeiro, antes de mais nada, resistência, né? Resistência, obediência, dependência de Deus. Porque ele chega no versículo 3 e diz: Elias, é o seguinte, já que tu fez isso, agora tu sai fora, sai de cena, sai das luzes, sai da atenção dos homens, desaparece, se esconde. Então observa, o treinamento consistia em resistência e em esconder um cara
que afetou o céu. Você acha que não custa para um homem sair de cena quando faz um prodígio como esse? Quando ele sai da atenção dos homens? Uau, que homem impressionante! Você acha que não custa para alguém sair de cena em um cenário como esse? Custou. Vou repetir tudo de novo. Quarto motivo, resistência, treinamento. Primeiro, treinamento de resistência, porque o Senhor estava treinando a obediência de Elias. Vamos ver se tu vai me obedecer. Então Elias obedeceu subitamente e correu, saiu fora. Né? A resistência, a obediência, a dependência, porque ele chegou no rio e ficou dependendo da água que tinha no ribeiro e dos corvos que trazia pão e carne para ele. Então o treinamento consistiu em resistência. E também no fato de esconder Elias. Eu diria que isso é a segunda linha do treinamento, era uma vitória sobre ele mesmo. Elias tinha que vencer ele mesmo. Elias tinha que vencer o seu próprio ego. Ou no mínimo manter o seu ego centralizado na humildade. Porque, repito, não é todo dia que você vê um homem parando o curso da natureza assim, dizendo, é porque eu quero. Não é todo dia que você vê alguém assim. Certo? Então era uma vitória sobre ele mesmo. Deus vai e manda ele se esconder. Aí vem um grande detalhe aqui. Eu descobri algo interessante sobre o ribeiro de Querite. Querite é do original charat, que significa cortar e colocar no tamanho certo. Sabe o que isso significa? Quando Deus nos golpeia, é para nos cortar, e às vezes Ele nos corta para nos colocar no tamanho certo, dentro de um planejamento divino. Por isso tem um texto de Paulo que diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Percebe? Aí Deus vai e golpeia Elias, dizendo, ó Elias, é o seguinte, eu vou te cortar. Eu vou te colocar no tamanho certo, porque tu está excedendo o padrão que eu estabeleci para ti. De tal maneira que quando nós vemos, por exemplo, em seguida, Elias fugindo da ameaça de Jezabel, você sabe que tudo acontece por um consentimento e uma ordem que vem do trono. Aquilo foi uma maneira de ferir Elias por dentro, fazendo ele ter medo da ameaça de uma mulher manipulada por uma potestade. O cara fere os céus. Você precisa entender isso. Aí daqui a pouco ele sobe uma montanha. Aí ele chama o servo dele. Fica ali na beira do penhasco e olha para o céu. Aí ele vai para um canto da montanha e adota a posição das parteiras, as hebreias, quando tinham que fazer um parto na época. Agora ele estava afetando os céus para se abrir novamente. Aí ele diz para o moço dele, está acontecendo alguma coisa no céu? O camarada olha, não tem nada. Aí lá vai ele de novo. E diz que ele fez isso por 7 vezes. E agora? Agora, céu aberto na Israel. Agora eu vi que surgiu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias se levanta. Agora sim. Ele desce, encontra Acabe e diz, foge porque eu ouço o som de abundante chuva. Uma pequena nuvem. A audição profética de Elias já ouvia um estrondo. Um sol escaldando, meu irmão.
E choveu poderosamente. Enquanto Acabe corre com sua carruagem, o espírito se apodera de Elias e ele ganha uma velocidade tão impressionante que ele ultrapassa os cavalos de Acabe, correndo. Não bastasse isso, o mesmo homem que afeta o céu para não chover, que afeta o céu para chover, agora faz com que o céu se rasgue e bolas de fogo desçam do céu. Meu Deus, cara. Não é em qualquer esquina que a gente vê alguém fazendo isso. E aí ele pega os 400 profetas profanos de Baal, extermina todos. E os outros 450 do poste ídolo de Azera, extermina todos. 850 ervas daninhas são extirpadas pela mão de Elias. Um cara desse, Deus precisa cortar ele para manter ele, santos, dentro do alinhamento, sob um prumo. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Acho que você já sabe. Para manter eu e você são, dentro de uma centralidade em Cristo sadia, Ele tem que nos cortar muitas vezes. É como a poda, santos. Nos coloca no tamanho certo. Nem mais, nem menos. E eu finalizo com as palavras de A.W. Tozer. Ele disse o seguinte: eu não conheço um homem ou uma mulher sequer que Deus use sem antes feri-los profundamente. Tremendo, né? Eu não conheço ninguém, foi o que ele disse, que Deus use sem antes golpear esse homem, essa mulher profundamente. Para quê? Para manter ele no tamanho certo, para manter ela no tamanho certo. Aleluia. Isso se chama amor, santos. Você entende assim? Isso se chama amor. Se chama cuidado de Deus. Tá certo? Curva sua cabeça, vamos cear. Tira esses minutinhos. Para você meditar no que foi falado. Mantenha esse mesmo espírito. Oh, sim, Senhor. Isso se chama amor, santos. Vinde e tornemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Oh, Pai Santo. Obrigado por esse amor, Pai Santo. Obrigado por esse cuidado, Senhor, que Tu tens conosco. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que isso fuja da nossa compreensão,
Nos golpeia com teu amor, Senhor, para que não nos percamos dentro da rota que o Senhor desenhou para todos nós. Nos fere com a sua justiça, Senhor, para que a gente não saia dos teus planos. Nos fere com a sua justiça, Senhor, para que toda convicção distorcida de fé seja removida, para que todas as miragens desapareçam, para que a mente congelada de quem não compreende os caminhos do Senhor seja removida. Nos golpeia por amor, Senhor. Nós queremos te dizer que nós nos entregamos a isso. Nós confiamos na sua maneira de agir. Nós confiamos nos seus planos. Por mais que não entendamos. Shurimiqueta Ramas. Por mais que não entendamos. Nos fere, Senhor. Aumenta mais um pouquinho. Shurimiqueta Lamas. Shurimiqueta Ramase. Eu sinto a sua graça aqui. Sua graça está aqui. Oh, graciosa presença. Porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Tu fizeste isso com aquele que é perfeito. Quanto mais a nós, nos golpeia, Senhor, nos faz enfermar de paixão e de amor por Ti, por causa do Teu cuidado, do Teu comprometimento em nos manter junto a Ti, de não querer nos perder. Oh! Tira malabarama sonorobonera. Tira makirobonera masarababa yetini. Himrama mama yeshundera machandera yatski. Iribaba bashurobolobo sonere baba. Nirama mama stere mondere shandera manejane naye. Sorama like shira makira masuna. Amdrastene Andrama ke shuri miare kira masuna. Kiro monderonti manara sambara yetini. Kiro monoro shambre baba bachande. Obrigado, Senhor. Como é bom ter um Deus como Tu, Senhor. Como é bom Te servir, Senhor. Como é bom ser Seu discípulo, Senhor. Ore
Presença graciosa, fragrância do amor divino, chamas de um amor violento, que me busca até mesmo no abismo se eu me esconder ali. Que faz das minhas trevas luz incandescente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Querido Jesus, nós fazemos isso em sua memória. Pois nos dias da sua carne, tu mesmo disseste: façam isso em memória de mim. Façam isso em minha honra. Estabeleçam um concerto da aliança comigo. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa partícula de pão, Jesus, é a representação simbólica do seu corpo, que foi ferido. Sim, foi ferido. Foi golpeado. Foi esmagado e moído por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades e rebeliões. Por natureza, éramos filhos da ira. Mas tu tomaste a forma humana e legitimou um novo testamento, entregando o teu corpo, entregando a tua vida. Ninguém tomou a sua vida, Jesus. Tu a deste voluntariamente, o Pai devolveu ela para ti. Quando esse pão tocar o nosso organismo e o nosso ser, transmutado no seu corpo, o corpo de um cordeiro imaculado e inocente,
que a vida indissolúvel que há em ti seja liberada em nós. Que a vida ressurreta que há em ti transborde dentro de nós. E remova toda culpa, toda acusação contra nós. Pois quem tentará acusação contra os eleitos, escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Então, com muita reverência, amado Jesus, nós participamos do seu corpo. Pode participar, Santo. Shurimequeta lama. Shurimequeta lama. Este é o sangue da nova aliança. E tu mesmo disseste: não participarei mais do sugo da vide, até que se cumpra essas coisas no reino de meu Pai. Chegará o dia, Jesus, que participaremos contigo desse momento tão precioso que fazemos pela fé. Chegará um dia que estaremos na sua mesa. Aleluia. Os grandes homens e mulheres bíblicos ali estarão também. Aqueles que conhecíamos que estão em ti estarão lá também. Haverá alegria sem precedentes naquele dia, quando tu mesmo servir as tuas bodas para nós, com um sorriso em teus lábios, transbordando a alegria que há no teu coração, pois está escrito que tu foste ungido com óleo de alegria, pois tu és alegre, Jesus. Querido, será tremendo aquele dia, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega pela fé, nós cumprimos a sua ordenança aqui reunidos como igreja, como casa de oração, nessa bem-aventurança, porque tu mesmo disseste: bem-aventurados os olhos que não viram, mas creram em mim. Nossos olhos físicos não te viram, Senhor, não te veem, mas há uma fé dentro de nós que nos dá certeza de que estás aqui em espírito, e que tu te alegra na alegria dos teus santos, tu te alegra na coletividade dos teus santos, tu te alegra, Senhor, nesse momento, pois recebeste óleo de alegria, Senhor. E quando participarmos do seu sangue, o sangue do nosso herói, o gigante que se fez pequeno, o Deus esmagador que se fez homem, o seu sangue nos purifica por dentro e por fora. E ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, o teu sangue inocente
com todas as suas moléculas de poder, nos torna brancos como a neve, como a lã pura. Ainda que não somos dignos, ainda que não mereçamos, estamos aqui só por causa da tua justiça, Senhor. O mérito é todo teu, Senhor Jesus. Quem é o homem para que tu estimes, Senhor? Mas ainda assim, tu se importa conosco. Que esse sangue legitime mais uma vez o nome de todos nós que estamos aqui no livro da vida. Que o teu sangue legitime mais uma vez o nome de todos que estão aqui no livro da vida. O nosso nome está no livro da vida. E é no livro da vida que temos autorização para entrar pelos portais eternos. Nós participamos do seu sangue e somos purificados. Participe, querido, no nome de Jesus, e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Há uma presença graciosa aqui. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, agradeça. Agradeça ao Deus da sua vida, agradeça a Ele. Ao Deus do seu amor, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Ah, Senhor. Ah, Senhor, é o seu amor que sustenta o seu povo. É o seu amor que sustenta a sua igreja, Senhor. É o seu amor que abraça os seus santos, Senhor. Infinita compaixão. Infinita misericórdia. Aquele que foi contemplado pelos anjos, visto pelos homens e exaltado nas alturas. Aquele que é mais sublime que os céus está aqui. Aquele que é mais alto que o cosmo também é aquele que está com um contrito de coração. Também é aquele que está com quebrantado de espírito. Aquele que tem a terra como estrado dos seus pés. Também é aquele que ajunta o que está no monturo
e o faz assentar com os príncipes do seu povo. É aquele que faz do órfão viver em família e da estéril mãe de filhos. Expressa sua gratidão, Santo. Expressa sua gratidão a Ele. Expressa os cânticos do teu Espírito para Ele. Deleite-se, Senhor, nos cânticos daqueles que te amam. Coloca um cântico novo naqueles que te amam, os que temem o seu nome. Encontra essa nação em ti, Senhor. A partir da tua igreja, Senhor, encontra os quatro cantos dessa nação. Estabelece o teu governo. O governo do Deus homem, homem Deus, homem judeu. Estabelece o seu governo. Vamos, vamos, santos, entre pelos átrios. O teu governo, Senhor. O Santo dos Santos está aberto para você. Entre. Nera mama mama chandera yelama. Exaltado. Exaltado, digno, digno, oh Rama Lama Lama Sande. Oh, Ele está aqui, santos. Ele foi atraído pelo perfume do seu jardim. Vem colher as tuas romãs, amado. Vem colher tuas romãs, amado. Nos encontra no jardim. Nos encontra no jardim.
Fala conosco, Senhor, acerca do teu coração. Compartilhe os teus desejos. Fala para nós dos teus planos. Nos vê como os teus amigos e compartilha os teus segredos. Desperta nossa consciência da presença. Desperta nossa consciência da presença. Desperta nossa consciência da presença permanente. Nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o seu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer. Em ti temos a vitória e o triunfo diante de todas as circunstâncias contrárias. O mundo pode colapsar, mas o seu povo estará seguro em ti, pois tu és o alto retiro daqueles que em ti confiam. Fortaleza dos seus ungidos. Afeta a semana dos teus santos de uma forma poderosa. Coloca os teus anjos para remover as pedras de tropeço. Desbarata os inimigos do teu povo e dessa nação. Mas nos fere com o teu amor, Senhor, para que nós não nos percamos no caminho. Nós te agradecemos no poder do nome que é sobre todo o nome. Amém. Graças a Deus.